Você não está perdido, está em transformação. A sensação de estar perdido, quando nada faz mais sentido e até as antigas certezas desmoronam. Em algum momento da sua jornada, talvez você tenha parado e se perguntado, com um aperto silencioso no peito, por que tudo parece sem sentido agora? As coisas que antes te motivavam, os objetivos que te empolgavam, os caminhos que pareciam tão certos, de repente, todos eles ficaram borrados. As cores desbotaram, a direção sumiu e você sentiu aquele vazio. Não um vazio qualquer, mas um tipo de silêncio interno difícil de explicar. Você tenta seguir em frente, fazer o que sempre fez, mas algo dentro de você não responde mais. Parece que a alma simplesmente parou de colaborar. O corpo está aqui, mas o coração está ausente. É fácil chamar isso de estar perdido. Afinal, o mundo ao redor exige que estejamos sempre nos movendo, sempre produzindo, sempre claros em nossos passos. Mas e se essa ausência de rumo não for um erro? E se esse colapso das certezas for, na verdade, o início de algo muito mais profundo? Porque talvez, só talvez, o que você está vivendo não seja confusão, mas preparação. Não seja fraqueza, mas o prenúncio de uma profunda transformação. Quando essa sensação de estar perdido surge, a mente, treinada para controlar, entender e rotular tudo, entra em ação imediatamente. Ela quer respostas, quer explicações lógicas, e quase sempre chega às mesmas conclusões cruéis. Você está falhando. Você está ficando para trás. Você está deprimido, fraco, quebrado por dentro. É o julgamento automático do ego, aquele velho personagem que se acostumou a medir valor por produtividade, clareza e resultado. Mas esse julgamento é, na maioria das vezes, uma interpretação equivocada de um processo profundo. Carl Jung nos alertava que o inconsciente, quando começa a emergir, raramente é bem compreendido pela mente racional. A linguagem da alma é simbólica, silenciosa, cíclica. Ela se move nas sombras e nos intervalos. O que parece fraqueza pode ser uma retirada sagrada. O que parece fracasso pode ser um realinhamento invisível. O que parece depressão pode, na verdade, ser o luto por uma versão antiga de você que está morrendo, para que uma nova possa nascer. Mas como saber disso no meio da escuridão? É aí que entra o perigo. Confundir pausa com paralisia. Confundir transformação com perda. A alma não grita, ela sussurra. E quem está condicionado a ouvir apenas vozes altas, confunde silêncio com abandono. Há um detalhe que quase ninguém nos conta sobre o despertar. Antes da reconstrução vem o colapso. Antes da clareza, o nevoeiro. E isso não é sinal de algo errado. Na verdade, é um sinal oculto de que algo muito maior está tentando emergir. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta quando a estrutura da consciência já não é mais suficiente. Ou seja, quando sua velha forma de ver o mundo, de se enxergar e de existir, já não comporta quem você está se tornando. Então, naturalmente, o sistema interno entra em colapso, como uma casa que precisa ser demolida porque o alicerce já não sustenta o novo que virá. O problema é que do lado de fora, tudo isso se parece com caos. Você não sente chão, não sente direção, não sente vontade. Mas por dentro, a alma está mexendo nas fundações. Ela está revisando todas as estruturas do seu ser. Crenças, desejos, máscaras, condicionamentos, tudo o que você acumulou para sobreviver, mas que agora precisa ir embora para que você comece a viver de verdade. Então sim, o caos que você sente pode ser assustador, mas ele carrega uma verdade velada. Você não está quebrando, você está sendo reorganizado. E a alma, diferente da mente, não reconstrói com pressa. Carl Jung compreendia como poucos o paradoxo da alma humana.
Para ele, não havia crescimento verdadeiro sem atravessar o caos. E não se trata de um caos destrutivo, mas sim de um caos criativo, aquele que desorganiza para reconstruir com mais verdade. Jung observava esse padrão em mitos antigos, sonhos recorrentes e até nos colapsos emocionais de seus pacientes. Sempre havia uma estrutura antiga ruindo, antes que uma nova pudesse surgir. Ele não via isso como patologia, mas como um chamado arquetípico, a travessia da sombra, o encontro com o inconsciente, o início da individuação. A alma, para Jung, tinha uma inteligência própria e muitas vezes ela sabotava nossos planos conscientes não por crueldade, mas por sabedoria. Ela nos parava, nos deixava confusos, nos colocava em crise, porque queria nos devolver a nós mesmos. É como se a alma dissesse: essa vida que você construiu não comporta mais a verdade de quem você está se tornando. Eu preciso desmontá-la para que possamos construir algo mais real. Nesse sentido, a confusão, a pausa e até a apatia têm uma função sagrada: desprogramar o ego para dar espaço à essência. Você sente que está se desfazendo, mas, na verdade, está sendo remontado por dentro, peça por peça, numa nova ordem. Há um espaço estranho no caminho da alma que poucos reconhecem e menos ainda conseguem nomear. Não é o início, nem o fim. É o meio nebuloso, indefinido, incômodo, o entre. Esse estado de transição é o que Jung, os alquimistas e muitas tradições espirituais chamavam de liminaridade. Um portal invisível entre o velho eu que já se dissolveu e o novo que ainda não tomou forma. É como estar num corredor sem portas. Você já deixou para trás a sala em que habitava, mas a próxima ainda está fechada. Então você espera. E nessa espera sente medo, sente tédio, sente que perdeu o caminho. Mas o que realmente aconteceu foi isso. Você parou de pertencer ao que não era mais seu. E isso por si só é um avanço. Porque para que o novo se revele, o antigo precisa morrer completamente, inclusive dentro de você. O limbo é sagrado exatamente por isso. É o útero do invisível. O silêncio antes da canção. A escuridão fértil antes da luz. Mas como o mundo não honra o tempo da alma, você se julga por estar ali. Acha que está atrasado, desmotivado, fracassado, quando na verdade você está gestando uma nova forma de existir. E gestação não é estagnação, é criação silenciosa. Uma das partes mais desconcertantes da transformação interior é perceber que você não consegue mais ser quem era. Não importa o quanto tente. As palavras saem forçadas, as atitudes parecem te trair. Até as roupas, os hábitos e os sonhos antigos soam distantes, como se pertencessem a outra vida. É como se algo dentro de você dissesse: isso já não me representa. E é verdade, porque a identidade que você construiu foi baseada em sobrevivência, em agradar, em se adaptar, em corresponder às expectativas alheias. Jung chamava essa construção de persona, a máscara que usamos para funcionar socialmente. Ela não é má, mas é limitada. Serve por um tempo até que a alma pede mais. E quando a alma começa a emergir, a persona começa a ranger. Ela não se encaixa mais, não dá conta do que pulsa lá dentro e por isso ela começa a ruir. As metas impostas pela sociedade perdem o brilho, o status, a aprovação, o sucesso, tudo isso parece raso. Você não está se sabotando, você está desmontando o personagem. E isso dói, porque junto com a persona, você perde também o chão psicológico que ela sustentava, a rotina, o propósito antigo, os relacionamentos baseados em performance. Mas o colapso da identidade é o prenúncio do nascimento da verdade interior. Você está deixando de ser o que o mundo espera para se tornar quem você realmente é.
Quando você sente esse vazio, essa desconexão profunda, parece que tudo dentro de você se quebrou. É como se o mundo tivesse perdido a cor e você estivesse preso em um lugar silencioso e frio. Essa sensação dói, e dói muito. Mas aqui está o paradoxo. Essa dor que parece te afastar do mundo, na verdade, é o convite mais genuíno que sua alma pode te fazer. Ela está dizendo: pare de correr atrás do que não é seu. Pare de se agarrar a imagens e máscaras. Venha para dentro, venha para o seu centro. Essa desconexão não é um castigo, é uma oportunidade. Um chamado para reencontrar a essência que foi enterrada em meio ao barulho externo e às expectativas. É na solitude, na quietude, que você começa a escutar essa voz que nunca realmente se calou, o seu eu mais profundo. E é aí que começa a verdadeira transformação. Não aquela que vem de fora, de conquistas e reconhecimento, mas aquela que nasce da reconexão com seu núcleo interno, o lugar onde a sua verdade vive. Essa dor, por mais difícil que seja, é a porta que te leva para casa. Quando você olha para dentro e sente aquele vazio profundo, a primeira reação pode ser o medo. Medo de que algo essencial foi perdido para sempre. Medo de que você está realmente vazio, quebrado, sem propósito. Mas a verdade é mais delicada e muito mais poderosa. Esse vazio que você sente não é uma ausência definitiva. Ele é, na realidade, um espaço sagrado que está sendo cuidadosamente aberto dentro de você. Imagine uma casa antiga, onde móveis velhos precisam ser removidos para que a luz possa entrar. O vazio não é o fim da casa, é a preparação para a renovação. O que estava preenchendo sua alma antes, crenças, padrões, velhos sonhos, está sendo esvaziado para dar lugar ao que é realmente seu. Esse espaço é o berço do novo. É onde a sua autenticidade começa a respirar. Então, ao invés de temer o vazio, aprenda a acolhê-lo. Ele é o convite da alma para que você se desapegue do falso e se abra para o que é verdadeiro. Você não está desmoronando. Você está sendo preparado para renascer. Vivemos em um mundo que valoriza a ação constante, a produtividade e a clareza imediata. Quando alguém para, hesita ou não sabe para onde ir, o olhar externo rapidamente rotula essa pessoa como preguiçosa, desmotivada ou perdida. Mas o que a sociedade não compreende é que o que você está vivendo não é uma falha. Não é um problema que precisa ser consertado com pressa ou remédios. É um processo natural e sagrado de transformação interna. O silêncio que parece inútil, o período em que tudo parece parado e sem sentido, é justamente o espaço onde a alma está trabalhando, mesmo que você não veja. A pressa do mundo cria uma tensão, uma ansiedade, porque ele não respeita o tempo da alma. E essa falta de respeito gera julgamento interno e externo, que só dificulta a sua travessia. Você está exatamente onde precisa estar, mesmo que ninguém mais veja ou entenda isso. Essa aparente estagnação é, na verdade, o seu caminho se desenrolando em silêncio. Quando tudo ao redor parece desmoronar, seu ego naturalmente reage com medo e resistência. Ele quer respostas rápidas, controle imediato, garantias concretas. O ego é o velho capitão do navio, acostumado a comandar com ordens firmes e planos rígidos. Mas nessa fase da transformação, o capitão perde o mapa. Ele se sente desorientado, aflito, querendo forçar o barco para algum porto seguro. Porém, a alma que habita esse navio não busca controle. Ela sussurra para que você desacelere, para que se entregue ao fluxo invisível da vida. Ela convida ao silêncio, à paciência, à confiança no mistério. É um convite paradoxal. Quanto mais você tenta controlar, mais se afasta do que está por vir. Mas quando você solta as rédeas, quando permite que o vazio exista, a transformação começa a acontecer. Essa entrega não é passividade,
É uma força profunda que reconstrói o seu ser em níveis que o ego jamais alcançaria. Muitas vezes, quando você sente que está estagnado, que não está avançando como gostaria, a mente interpreta isso como uma regressão, como se você tivesse dado um passo para trás na sua evolução pessoal. Mas essa é uma ilusão criada pelo ego, que sempre quer ver progresso linear e visível. Na verdade, você está passando por um realinhamento profundo, um ajuste interno que alinha seu ser com um propósito maior e mais autêntico. Esse alinhamento não é imediato nem fácil de perceber, porque acontece nas camadas invisíveis da alma. Carl Jung chamava esse processo de individuação. A jornada para tornar-se inteiro, para integrar as partes fragmentadas que até então estavam dispersas. E essa jornada requer momentos de pausa, introspecção e até aparente inatividade. Então, o que parece um retrocesso é, na verdade, um avanço oculto. Você está se preparando para viver de acordo com a sua essência, e isso vale muito mais do que qualquer sucesso externo. A maior dificuldade desse processo é que a transformação real não acontece de forma visível ou imediata. É como uma semente enterrada na terra, quieta, escura, envolta por solo e silêncio. Por fora, nada parece mudar. O mundo não percebe nada diferente. E você mesmo pode duvidar do que está acontecendo. Mas por dentro, algo incrível está ocorrendo. A semente está rachando. Suas camadas internas estão se rompendo lentamente para dar espaço à vida que quer brotar. Esse estágio é delicado, exige paciência e fé, duas virtudes que nossa cultura muitas vezes negligencia. E é justamente esse tempo invisível que prepara o terreno para um crescimento sólido, genuíno e duradouro. Assim como a natureza não apressa o desabrochar da flor, você também precisa respeitar o seu tempo interior. Na cultura em que vivemos, somos condicionados a agir rápido, a resolver tudo imediatamente. Mas durante essa fase de transformação, essa pressa pode ser sua maior inimiga. O impulso constante de fazer algo, de buscar respostas externas, pode te afastar do que realmente importa. A escuta profunda de si mesmo. É hora de substituir a urgência pela paciência, o movimento pela presença. De trocar o ruído externo pelo silêncio interno. Quando você para de tentar controlar cada passo, começa a perceber o que seu corpo, sua mente e sua alma realmente estão pedindo. Essa escuta interior é honesta, sem pressões ou expectativas. É um diálogo gentil, que não exige resultados imediatos. E, paradoxalmente, é só nessa quietude que o próximo passo verdadeiro se revela. Dentro desse silêncio e desse vazio, uma transformação silenciosa acontece. O novo, você está sendo formado, mais leve, mais autêntico, menos preso às expectativas externas. É um processo que lembra o crescimento de um broto que, aos poucos, rompe a terra para alcançar a luz. Você pode ainda não ver claramente essa mudança, mas ela está ali, pulsando. Essa nova versão de si mesmo é menos ansiosa, menos condicionada a provar algo e mais conectada com o que realmente importa. Ela não busca validação, mas expressão verdadeira. Você está saindo do piloto automático para assumir as rédeas da sua vida com mais consciência e amor próprio. E mesmo que haja medo ou dúvidas, essa gestação é a promessa de um caminho mais alinhado e pleno. E aqui está a verdade que poucas pessoas têm coragem de dizer. Você não está perdido, você não está quebrado, você não está falhando, você está em transformação. Esse tempo de silêncio, pausa e escuridão é o terreno sagrado onde você está se encontrando com quem você é de verdade, além das máscaras e das expectativas. Não se apresse para sair desse espaço. Não permita que a pressão externa ou interna te faça pular etapas importantes. Honre essa fase como um rito de passagem, um convite da alma para renascer.
porque é exatamente nesse processo que nasce uma vida mais alinhada, mais verdadeira, mais sua. Seja paciente consigo mesmo. Confie no tempo da sua alma e saiba, o que parece perdido, na verdade, é o começo do seu reencontro mais profundo.